Bom, vamos lá, começando aqui o nosso encontro com a área de orientação mediúnica. Meu nome é Ricardo Paduan, eu estou falando aqui de Santa Rita do Sapucaí. Junto, me auxiliando na área aqui, tem o Carlos Alberto Bertozzi. Até o ano passado ele coordenava esta área e eu auxiliava. Agora ele está como vice-presidente, junto com o Carlos Gomes, né, que é o nosso presidente agora do Conselho Regional Espírita do Sul de Minas, o 23º CRE, e eu conduzi, então, a apresentação com vocês. É um prazer muito grande estar com vocês. É, assim, um clima, um ambiente tão gostoso que a gente faz, sabendo que de vários lugares, inclusive de outros estados, até de outro país, já estão tendo participação. Isso faz com que a gente tenha, assim, uma energia a mais para a gente trabalhar. Aí nós vamos fazer, então, a nossa prece inicial, e aí a gente começa, então, com a apresentação. Vamos começar com um agradecimento. Agradecimento ao nosso Pai, ao nosso Criador. Agradecimento ao Mestre Jesus, por ser aquele que é o nosso exemplo. E no seu dia a dia, no passo a passo que ele dava, ele nos colocava motivações, orientações, ele nos colocava o consolo em nosso ser, porque ele fazia, ele demonstrava. Ele fazia com que uma dificuldade se tornasse uma oportunidade, uma ferramenta de crescimento. Agradecer a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos instrui, aqueles que vêm conosco também estudar, aprender. Agradecer a todos, todos que participam, todos aqueles que ainda verão essas gravações, e que nós possamos, de alguma forma, auxiliar pelas nossas dúvidas, auxiliar pelas nossas soluções que estamos buscando juntos às nossas casas espíritas que frequentamos, que um, possamos ser esta base da doutrina espírita, assim como Cristo foi para nós e ainda é. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Então, a gente já começa conversando que nós somos uma estrutura. Essa estrutura, ela é formada por todos essas áreas que nós estamos apresentando aqui, e faremos essa integração entre hoje e amanhã. Nós fazemos parte do 23º CRE, Conselho Regional Espírita, ficamos em Santa Rita do Sapucaí. Agora nós vamos fazer aqui a apresentação da área de orientação mediúnica. Para quem chegou agora, o meu nome é Ricardo Paduan, está aí o meu contato. O Carlos Alberto Bertozzi, que é nosso companheiro também, ele está me auxiliando nessa tarefa, nesse ano. E nós vamos tratar aqui, dar uma visão geral do que são aí as comissões regionais, os CREs, a amplitude de atuação do nosso CRE, que é o 23º CRE, a divisão de áreas e a cartilha do Movimento Espírita Federativo, que é um documento orientador para nós. E depois nós vamos partir, então, para o assunto propriamente dito, da orientação mediúnica. Nós vamos ver a importância e as atividades da área de orientação mediúnica no Centro Espírita, o pós-pandemia, como é que nós estamos hoje, o que aconteceu de diferente. Nós vamos ver que nesse pós-pandemia, o que nós achamos que é uma dificuldade, um problema que nós estamos enfrentando, pode ser uma solução. Ela pode se tornar aí uma oportunidade para eu poder rever os meus conceitos, rever as atividades, as equipes, fazer com que a gente esteja mais próximos ainda no trabalho,
porque às vezes cada área dentro do centro, ele está fazendo a sua parte, mas nem conhece a minha área, nem sabe no que eu estou fazendo, nem sabe das minhas necessidades. E aí, então, nós vamos passar para intercomunicação, que é a comunicação recíproca de um para o outro, ou seja, entre nós da casa espírita, entre as casas espíritas. O interrelacionamento, essa relação mútua entre dois ou mais elementos. E depois nós vamos ver que a mediunidade é um projeto, inclusive, da União Espírita Mineira para esse ano, em que nós vamos ver a mediunidade para todos. Coloquei até em maiúsculo, em negrito, porque nós vamos ver que mediunidade não é só para mim, que sou médio ostensivo, mas para aquele que está ali fazendo um atendimento fraterno, para aquele que está frequentando ali os estudos, para todos, todos, todos. E os canais de instrução. Onde é que eu posso achar informações? Onde é que eu posso achar lives, vídeos, material impresso? Por onde que eu posso ter uma orientação para a minha instrução? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, eu peguei aí o estado de Minas Gerais, isso aí está dentro do site da UEM, a fonte, e nós vamos verificar aqui que nós temos a Comissão Regional, os CREs aqui, do Centro-Norte, que é composto por todos esses CREs aqui, ó, Divinópolis, Belo Horizonte, Montes Claros, Curvelo, Contagem, Pedro Leopoldo, Bacia Alta do Rio das Velhas. Nós temos aqui o Triângulo Mineiro, nós temos aqui o sul de Minas, que está representado aqui embaixo, que é onde nós temos o terceiro CRE, que é Varginha, quarto CRE, Poços de Caldas, 20º, Lavras, 25º, Caxambu, 22º, Serra da Canastra, e o 23º, que é Santa Rita do Sapucaí. Então, nós estamos aqui no sul de Minas. E nós temos aqui a Zona da Mata, né, representada do Juiz de Fora, Caminho Novo, Viçosa, e nós temos aqui o CRE da Leste, Manhuaçu, Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Ipatinga. Então, dentro do mapa aqui do nosso estado de Minas Gerais, nós estamos comportando esse pedaço apenas. E aí, quando a gente movimenta, nós vamos verificar o seguinte: qual que é a amplitude de atuação de um Conselho Regional Espírita? Ele age entre a AME, que ela pode ser a Aliança Municipal Espírita aqui da minha cidade, como ela pode ser uma Aliança Municipal Espírita intermunicipal, como é o caso aqui em Santa Rita, e nós podemos atender, por exemplo, Cachoeira de Minas, né? Enquanto lá ainda não tem uma Aliança Municipal Espírita. Um agente facilitador, que é o caso de Bueno Brandão, que está respondendo a Ouro Fino. Nós temos aqui os centros espíritas, os grupos de estudos espíritas, os trabalhadores espíritas, espíritas frequentadores da casa, simpatizantes da doutrina espírita e sociedade. Então, quando a gente fala de doutrina espírita, a gente ainda vê muito como sendo aquela casa que eu frequento. Mas aqui em Santa Rita nós temos 4 casas. Então quer dizer que eu vou trabalhar somente na minha casa espírita, eu vou frequentar somente aqui na minha casa espírita, onde eu frequento, e observe o que eu estou usando aqui. Minha casa espírita. Então a casa espírita, ela é aquele lar, aquele local onde todos são acolhidos. E quando fala assim todos, fala em sociedade, em simpatizantes da doutrina, frequentadores, trabalhadores, os grupos, os centros, os agentes que fazem aqui a ligação entre os centros, as AMEs. Isso nós precisamos ter muito incorporado na gente para que a gente possa fazer a unificação, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Porque, às vezes, uma simples dúvida que eu tenho, às vezes o Lema, aqui, junto com o Dardia, que é o presidente do Lema, Lar Espírita Mão de Amor, ele pode me trazer uma solução. Às vezes lá eles estão trabalhando sobre ecologia, e nós aqui ainda nem nos tocamos nesse assunto. Nós podemos juntar. Nós vamos fazer, por exemplo, um trabalho em cima de divulgação da doutrina espírita, de divulgação do evangelho, de um curso que nós estamos fazendo aqui de estudo da mediunidade, para que todos os centros participem, para que toda a comunidade participe.
Então, a região do 23º CRE, ela é composta de 53 cidades. A população das 53 cidades, ela chega em torno de 801 mil pessoas. São 7.500 espíritas para serem, para ajudar nessa divulgação, para a gente dos CREs levar essas informações, orientações para eles. Que dá em torno aqui de 106 pessoas per capita. Olha que coisa. Dentro das áreas que nós temos aqui, como divisão de áreas do 23º CRE, nós temos a área 1, que é Santa Rita, a coordenação é a Aliança Municipal Espírita, que fica em Santa Rita, a área 2, Itajubá, a AME também Itajubá, Pouso Alegre, Ouro Fino, e Extrema e Cambuí, ela corresponde à área 5, que já que eu vou mostrar para vocês no mapa aqui, ela tem um agente facilitador da AME, e que está vinculada à AME de Santa Rita. A área 6, São Gonçalo do Sapucaí, também tem um agente facilitador que é ligado à AME Pouso Alegre. Cachoeira de Minas também é uma AME ligada a Santa Rita. E aqui que eu falei de Bueno Brandão, que também tem agora um agente facilitador desde o ano passado, se eu não me engano, e fica em Bueno Brandão e que responde e que tem um contato direto com a AME de Ouro Fino. Inclusive o Carlos Alberto Bertozzi, ele é de Ouro Fino e ele que é o responsável da área toda lá, né? Então essas aqui são as áreas, ó, São Gonçalo, só aqui da região do sul de Minas, essas são as cidades atendidas, a amplitude aqui que a 23º CRE ele atende. Então aqui onde estão as áreas, São Gonçalo, Santa Rita, Pouso Alegre, Ouro Fino, Cachoeiro de Minas, Itajubá e Cambuí ainda ligado à Extrema. Gente, alguma dúvida até aqui? Eu estou passando numa parte assim um pouquinho mais rápida, para que a gente entenda o que é, como que eu posso trabalhar para atuar dentro dessas áreas. Como é que aquilo que eu esteja desenvolvendo dentro da minha casa espírita, que ela possa ser divulgada para todas as outras, né? Então, nós temos uma cartilha aqui do Movimento Federativo, que é da UEM e do COFENG, que ela nos auxilia, tá? Essa cartilha foi elaborada pela União Espírita Mineira, com o objetivo de apresentar os propósitos do movimento espírita federativo, esclarecendo conceitos que facilitem a compreensão e despertem a consciência para a importância do projeto de união, bem grifado, dos espíritas, e unificação dos princípios ideais doutrinários. Quando se fala em união, nós estamos falando no sentido de se realizar trabalhos em conjunto. Foi o que eu citei, por exemplo, que se eu estou desenvolvendo uma atividade que é sobre ecologia, que eu possa divulgar, que eu possa fazer esse trabalho junto com todas as casas aqui da minha cidade, da cidade onde eu estou, da região que eu estou. Unificação no sentido de se falar a mesma língua, o Evangelho de Jesus com base nas obras kardecianas. Então, quando se fala em união, é eu estar aqui com o centro daqui de Santa Rita, desenvolvendo trabalhos junto com o pessoal, por exemplo, de Pouso Alegre, Itajubá, que estão próximos de nós, levando lá para Cachoeira, para Paraisópolis, Brasópolis, Conceição dos Ouros, todos aqui que estão próximos a nós. E o CRE, ele faz essa abertura que chega nessas 53 cidades. Como então nós podemos fazer isso? Às vezes eu estou com uma cidade que está lá em São Gonçalo do Sapucaí e Varginha está desenvolvendo o trabalho. Como eles estão mais próximos ali, eles podem, por exemplo, fazer essa integração. Ele pode fazer essa união entre os centros ali, né? Então, se a gente trabalhar juntos, fica muito mais fácil. Não tem aquele ditado que fala que duas cabeças pensam melhor que uma. Eu já quase não penso, então eu preciso de mais um para me ajudar, né? Então, dentro entrando aqui na segunda parte, dentro da área de orientação mediúnica, nós vamos ver então esses tópicos, né? Quais são as atividades da área de orientação mediúnica dentro do centro espírita? Como é que nós estamos hoje após a pandemia? Será que o pessoal retornou aos estudos? Será que o pessoal retornou às reuniões? Será que todo mundo agora só quer assistir live? E aí, como é que de repente eu posso resolver isso? Essa intercomunicação, o interrelacionamento, esse projeto de mediunidade para todos,
e os canais de instrução. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar um posicionamento? Eu vou seguir aqui. Então, a área de orientação mediúnica do Centro Espírito, ela abrange duas atividades básicas. A primeira, reunião de estudo e de prática mediúnica. Inclusive, nós vamos comentar aqui que a partir de segunda-feira, nós vamos dar seguimento num projeto junto com a União Espírita Mineira, que até o ano passado era no sábado, às 17 horas. E a partir, então, de segunda-feira, agora dia 6, se eu não me engano, vai ser toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30. Nós vamos divulgar o link, o Carlos Alberto também, a gente ajuda o pessoal lá na parte técnica, e nós vamos divulgar para os grupos. Vai começar o estudo do MEP, aqueles 2 livros da FEB, Mediunidade, Estudo e Prática. Então, nós já divulgamos, nós vamos passar novamente, extremamente importante para a gente aí. Então, no primeiro item, reunião de estudo e prática da mediunidade, é uma atividade permanente, destinada aos interessados em conhecer as relações entre a dimensão espiritual e a material, e seus mecanismos, bem como a formação teórico-prática dos integrantes das reuniões de intercâmbio mediúnico. Observem aqui que nós estamos falando de atividade permanente destinada aos interessados. Nós não estamos falando ainda só de médium, daqueles que têm ostensividade. O segundo item, reunião mediúnica, segunda atividade. São privativas, integradas por trabalhadores detentores de conhecimento teórico prático compatíveis com a tarefa. Então, nós tivemos até já um comentário aqui, que é a unificação do movimento espírita. Muitos pensam que é só estarem juntos. Exatamente. Inclusive aqui, quando a gente fala de estudo, nós precisamos mudar um pouco essa nossa prática de achar que a gente... em casa, o ano passado, eu li 365 livros. Eu li um livro por dia, eu li muito, mas você lembra de pelo menos uns 5 títulos que você leu? E principalmente, o que você leu? E aquilo que você leu, você repassou isso aí? Então, não é simplesmente ler, é a gente estar em contato com outra pessoa. Igual nós estamos aqui agora, nós estamos conversando, nós estamos num diálogo, nós estamos nessa unificação, que nós estamos nos interrelacionando. E nós estamos nesta união, onde nós estamos juntando várias casas espíritas. O Edson que levantou a mão. O Edson, pode falar, por favor? Ô, Ricardo, eu não sei, deixa as perguntas para o final ou já pode ir interrompendo aí? Pode, Como vamos que conversando, a fica? gente vai Não, só relaxando uma aqui. dúvida que surgiu aqui, né? Que você disse, vocês vão começar, né, uma O MEP? atividade aí, vai ser passado um link, né, para estudo e Isso, para mediunidade. Eu imaginei aqui, né, ou seja, um curso de mediunidade, reuniões mediúnicas e tal, né? Online, é isso, né? Mas isso. tem esse mesmo curso sendo oferecido presencialmente ou não? Tem. Tem, né? Aqui, por exemplo, no SEAC, na quarta-feira passada, se não me engano, começou mais um grupo utilizando esses 2 livros. Ah, tá, porque realmente a gente tem que ter o conhecimento teórico, mas eu acho que a prática aí é essencial, né? Nós fizemos aqui já um teste e foi muito bem concluída, sabe? Durante a pandemia, inclusive. Começou antes da pandemia, são 2 livros do MEP. Deixa eu Uhum. adiantar um pouquinho aqui para mostrar os livros, depois eu volto aqui com a... Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó, pode seguir aí, Ah, depois, é? senão Isso. vai atrapalhar a sua apresentação. Que aí eu volto no MEP aqui para Tá bom, vocês tá. verem. Tá. Aí, na hora que chegar no MEP lá, eu respondo para você, pode ser, Edson? Aí a gente responde lá. Cláudia, por favor, pode ficar à vontade. Seguinte, como o Ricardo mesmo falou, quarta-feira passada nós iniciamos o curso de mediunidade, que é o programa da FEB. São 2 apostilas. A primeira é visando as pessoas que queiram conhecer a mediunidade. A segunda já seria teoria e prática mediúnica.
Então, se pessoas interessadas em querer fazer esse curso presencial, nós temos no Centro Espírita Amor e Caridade. O único requisito que a gente pede é que a pessoa, ela não apresentando conhecimento doutrinário, que ela busque através do ESG, né? Que é tido também na casa na terça-feira. O estudo da mediunidade é na quarta, né? Então, fica aí a dica, né? O convite também àquelas pessoas interessadas. E o horário é 19h30 às 21h, quarta-feira. Obrigada. Excelente. Então, esses são exemplos que nós vamos discutir aqui durante a apresentação, que nós vamos ver que tem como a gente fazer. Então, no caso aqui de Santa Rita e região que quiserem participar, né, entrar em contato conosco para a gente poder dar a orientação direitinho de quais são as orientações aqui para participar aqui no SEACS, né? Mas no caso desse que vai ter do MEP, que vai ser via live da União Espírita Mineira, vai ser abordado somente a parte teórica, porque não tem como a gente fazer a prática aqui. Mas é excelente, vale muito a pena, sim, mesmo que eu não tenha aí o conhecimento, nesse caso da live, vale muito a pena a gente estar participando, vai ficar gravado no YouTube e tudo. Daqui a pouco eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse curso, tá? E já que nós vamos falar aqui. Então, reunião mediúnica são privativas integradas por trabalhadores detentores de conhecimento teórico prático compatíveis com a tarefa. E foi o que a Cláudia falou aí, que um pré-requisito seria o conhecimento da doutrina, né? Que a gente utiliza aqui o ESG. Bom, aqui, o que acontece? Eu coloquei alguns itens, inclusive eles não estão nem destacados, que é para não chamar muita atenção, para a gente não ficar muito desesperado. E são algumas colocações que nós ouvimos aqui de alguns centros, de algumas pessoas que a gente conhece. Então, a primeira coisa lá em cima, eu chamo a atenção lá pela orientação do Evangelho, que fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Quando ele fala ali em amai-vos, é para fazer isso que nós estamos fazendo. Não é para eu sair abraçando todo mundo, não. Mas se eu tenho condição, dentro da casa espírita que eu frequento, de auxiliar em algo, por exemplo, André Luiz não pegou a vassoura lá e varreu? Será que eu não posso simplesmente colocar os copinhos? E essa atitude que eu estou tendo não é amor para com o meu próximo? Não é aquilo que eu estou fazendo que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Então, espíritas, amai-vos. Vamos agir, vamos fazer e fazer algo que seja, que traga uma consequência para o meu próximo. E espíritas, instruí-vos. A partir do momento que eu estou instruindo, eu sei do que eu estou falando. Eu posso dar um atendimento mais direcionado, mais objetivo, com um resultado melhor. Ah, mas eu aprendi assim, conversando. Ok. Eu também, lá, quando eu estava lá no primeiro ano lá da escola, eu aprendi a segurar no lápis. Hoje eu ensino. Eu aprendi, eu tenho um exemplo aqui, o Edson, me desculpe, mas eu vou dar o seu exemplo. O Edson, por exemplo, ele foi meu professor e ele é um dos que, pelo exemplo dele como mestre, como professor, eu comecei a dar aula. Então, assim, após pandemia, o que me chamou a atenção? As reuniões abertas ao público. Ou seja, quais reuniões na minha casa espírita que eu devo manter aberta ao público? Uma reunião mediúnica aberta ainda cabe no nosso período atual? Será que eu não estou incentivando? Será que eu estou amando aquelas pessoas que vêm ao centro achando que eu vou resolver os problemas dele? Porque o centro, na minha época de infância, o centro ainda era aberto às reuniões mediúnicas.
E a mamãe levava a gente ao centro, eu dormia lá dentro do centro. Mas tinha um porquê fazer daquela forma. Hoje nós temos acesso à instrução. Hoje eu não faço mais o parto utilizando uma parteira. Eu utilizo uma estrutura dentro do hospital. Então, isso é o amor que eu vou ter para com aquele que eu estou atendendo. É a instrução que eu estou tendo, né, para com aquele que eu posso levar um atendimento mais apropriado. Médiuns não querem mais estudar. Médiuns não querem participar ali da reunião que nós estamos fazendo. Exemplo esse do MEP, né? Que as pessoas falam, não, mas eu já sei, eu não preciso ir mais. Eu já tenho 20 anos que eu estou na casa espírita participando de uma reunião mediúnica, eu não preciso mais estudar. Faltam trabalhadores na casa. O Edson e outros colegas nossos falaram na apresentação anterior de que às vezes ele fazia o evangelho sozinho, mas materialmente. Quantos espíritos estão aqui nos acompanhando? Então falta trabalhador? Ok, eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer. Em vez de eu fazer estudo todo dia, eu faço um dia, 10 minutos que seja, meia hora que seja. Eu dei o exemplo aqui, que na sexta-feira eu faço estudo do Evangelho, o Evangelho no Lar, numa casa espírita em que eu frequento aqui, e nós começamos assim, eu e meu primo, vamos fazer estudo, tem que ter Evangelho. Ok, não estava ninguém no centro. Sexta-feira, 19h30 às 20. Que livro nós vamos usar? Não sei, vamos ver. Começamos o Jesus no Lar. São 50 capítulos, 50 semanas. No primeiro dia, eu e ele. Leda, só um instantinho, por favor, já que eu abro para você, tá? No primeiro dia, só eu e ele. Na segunda semana, tinha mais 2 pessoas. Ontem, foi algo assim muito, 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 muito excepcional, que até dá uma satisfação tão grande, que tinha 7 pessoas encarnadas e 2 crianças. E uma das crianças perguntou assim, me explica sobre Jesus? Eu quase caí duro. Então, assim, ok, faltam trabalhadores, estudos interrompidos, retornemos. Ah, nós não temos regimento para reunião mediúnica e nem sabemos se precisa de regimento. Entre em contato com a gente, vamos conversar. Frequentadores mais idosos não estão indo e os jovens não possuem interesse. Vamos conversar. Vamos conversar com as outras áreas aqui do CRE, vamos ver quem que está fazendo o que em cada centro. Inserção de práticas espiritualistas. Ou seja, Kardec está defasado. Então nós estamos ouvindo isso também. Porque eu não sei o que é Kardec, o que é Kardec. Eu não sei o que são as obras. Eu não sei nem o que eu estou fazendo lá dentro. Leda, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu sou a esposa do Edson, né? E eu fico mais tempo em Campinas, porque eu trabalho em Campinas. E a gente frequento ainda durante muitos anos o Allan Kardec aqui em Campinas. E uma sugestão aqui que me chamou a atenção, né? Os médiuns não querem estudar, não é só aí, né? Em muitos centros. Então, no nosso grupo, a gente desenvolveu um método. Nós entramos meia hora mais cedo, e nós elegemos estudar as obras básicas. Então, o grupo mediúnico se reúne antes e lê um pedaço das obras básicas. A gente já leu o Livro dos Espíritos, os livros médicos, agora a gente está no Céu e Inferno. E aí a gente começa, entre nós, a discutir e falar o nosso entendimento, né? Então, aí a gente já dá uma preparação para a reunião mediúnica, porque a gente já começa a entrar em sintonia, e força a gente a dar uma estudadinha. Então, é uma sugestão que eu deixo, talvez, aí para algum grupo mediúnico, no nosso aqui em Campinas, né, que eu frequento sexta-feira, deu certo, e o pessoal está bem engajado, muitos, aí tem a liberdade de expor a dúvida, sabe, porque o grupo vai ficando tão unido que ninguém fica com vergonha de falar,
sabe? Eu penso assim, aí o outro dá o contraditório, e aí então começa aquela reflexão e todo mundo vai crescendo junto. Então, eu queria deixar essa sugestão aí, né, para outros grupos, e que se for, Excelente, Leda. tá bom? Eu vou até aproveitar aqui, a Cláudia, que falou agora há pouco, ela é nossa coordenadora, junto com a Giane, aqui no CA, que eu participo no Grupo Mediúnico com eles também na quinta-feira, e nós fazemos isso. E nós estamos estudando Diálogo com as Sombras agora, e já pensando no próximo livro. Inclusive, eu estou devendo para conversar com a Cláudia, que eu falei que ia dar sugestão. E aí, o que acontece? Meia hora antes também, a nossa reunião começa às 20. 19h30, pontualmente, disciplina. Fazemos a prece, uma leitura, a prece, e ali a gente começa, então, vai fazendo a leitura do livro e conversando. Inclusive, pessoas que não vão participar da reunião mediúnica, a porta está aberta, ela pode estar ali se instruindo acerca da mediunidade. Olha o mediunidade para todos sendo aplicado. E isso está funcionando perfeitamente bem. Então, não só para os componentes das atividades mediúnicas, como também para aqueles que querem participar e pode ali, meia horinha, ele está aprendendo. Então, foi essa tática também que eu comecei a usar lá no Centro Espírita Mãe Maria, fazendo essa meia horinha de evangelho, porque a gente começa a disciplinar o nosso horário, o nosso dia, a nossa agenda, e a gente começa a participar. De meia horinha passou agora para 45 minutos, e ontem já pediram, falou, não, 45 minutos não dá, tem que ser 1 hora. Eu falei, gente, como assim? Ontem encheu 2 crianças, vamos fazer o evangelho junto com as crianças também, que eu vou levar os livrinhos da Turma da Mônica para eles, falando sobre a doutrina espírita, o evangelho para as crianças, e logo em seguida a gente faz o evangelho para os adultos. Então, para todas essas dúvidas que nós temos aqui, lembrando que eu coloquei que nem chamando muita atenção nas letras, porque, calma, quando a gente acha que tudo está se desfazendo, quando a gente acha que, nossa, não sei o que fazer, lembra dele. Lembra dele. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Então, quando o Edson falou aqui, ele sozinho fazendo a leitura, eu também muitas e muitas vezes fiz isso. Quando fazia o evangelho em casa, às vezes estava o cachorrinho que o papai tinha, ficava do meu lado lá, e eu estou fazendo com ele o evangelho. Fazendo a leitura em voz alta, comentando, conversando, porque eu não estou sozinho, em nenhum momento. E vocês tenham certeza que nós estaremos aqui todos integrados, todos integrados. Sejam os centros, seja através das AMES, Alianças Municipais Espíritas, seja através do CRE, a UEM, que nós estamos em contato direto com eles. Liga para a gente, conversa, manda e-mail, a gente conversa, não tem problema. Aqui, eu coloquei essas 3 imagens para a gente relembrar o que nós somos. Nós somos espíritos. Nesse momento que nós somos criados por Deus, nós começamos a dar os nossos passos. Passamos por essa experiência, nós temos uma vida e inúmeras experiências, que é essa que nós estamos agora. E mesmo nós estando aqui, encarnados, nós temos o amparo constante daqueles que estão ao nosso lado. Agora, teremos a companhia de acordo daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Observe essa imagem, um senhor aqui com um livro na mão, e observem com quem ele está. Então, se nós somos espíritos, estamos nessa existência, e o que nós estamos fazendo, nós já estamos tendo o amparo, esta inter-relação entre encarnado e desencarnado, significa que eu sou o médium. A diferença que nós fazemos dentro da doutrina espírita é, quando eu chego no centro e falo, você é médium? Eu estou perguntando se você é médium ostensivo. Olha aqui,
que frequentemente, periodicamente, eu sim me sirvo de ferramenta, de instrumento para a espiritualidade trazer as suas informações, para fazer os atendimentos. Então, a importância do meu estudo, da minha instrução, para que eu possa ser uma ferramenta adequada para poder, exatamente, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, para eu poder aqui ser ferramenta capaz, porque senão qualquer espirro que eu dou, a pessoa lá no centro que não está preparada fala: você é médium, você está espirrando, você é médium de espirros. Se eu começo a tossir e estou aqui com pigarro, igual semana passada eu estava com garganta inflamada, tem um espírito que está bloqueando a sua. Não é isso, gente. Na hora que eu estou naquele atendimento, eu vim preparado nesta existência, com o meu mecanismo aqui material, uma faculdade mediúnica, para que eu possa ser esse intermediário. Mas isso não significa que no meu dia a dia, quando uma mãe segura uma criança, e a criança está ali chorando, e a mãe está ali: ô meu filho, ô meu Deus, ajude a minha criança. Ela está doando de si para ele, mas não significa que ele seja médium ostensivo. Mas ele possui sim esta característica que é inerte a ele, que é dele, inerente a ele, de espírito. E nesse momento ele está interrelacionando pelos seus fluidos com esta criança. Quando nós estamos conversando com alguém, eu uso muito uma expressão aqui, quando você fala assim: olha, você está com o coração meio apertado, vem aqui do meu lado, vem tomar um cafezinho comigo aqui. Às vezes não precisa falar nada. Eu simplesmente estou com a pessoa ao meu lado tomando um cafezinho. Mas eu estou expandindo aquilo que de bom eu possuo na minha essência espiritual para ele. Significa que eu sou médium quando eu estou falando na doutrina espírita? Não, eu sou espírito. Então, dentro da doutrina, quando eu falo você é médium, é quando eu tenho esta capacidade de interrelacionamento com os planos material e espiritual frequentemente, ostensivamente, como se fala no Livro dos Médiuns. Então, calma. Se estiver em frangalhos, se estiver nesse momento de dissipação de ideias, de desencontro com o equilíbrio, não esquece dele, não. Ele sempre está com a gente. E nós sempre estamos amparados pela espiritualidade. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Acho que nós estamos abrindo um pouquinho esse leque. Esse programa Mediunidade para Todos é para a gente reconhecer justamente que todos encarnados quase sempre estão submetidos às influências espirituais, sejam boas ou perniciosas, conforme as suas conquistas morais. Considerando esta realidade, é importante refletirmos que os participantes das casas espíritas, ou seja, todos participantes das casas espíritas, seres encarnados, dotados de percepções espirituais, desde os frequentadores até os trabalhadores e dirigentes, estão envoltos numa esfera espiritual e precisam ser auxiliados pelo esclarecimento e consolo. Então, nesse documento, eu peguei algumas partes aqui, porque já que nós estamos hoje nesse encontro de trabalhadores, e tem várias áreas que nós estamos embutidos, inclusive esse ano entrou Esperanto também. E aí, eu coloquei aqui um resumo de cada uma, eu não sei se vai dar tempo de passar em todas, mas depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Eu coloco esse documento na íntegra lá no grupo. Ele fala, e acha também esse documento no site da União Espírita Mineira. É só colocar lá na parte de pesquisa, Mediunidade para Todos. E aí tem os documentos para poder fazer a divulgação nas casas, e isso aqui é muito importante. Então, dentro da área de orientação mediúnica, o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação.
pontos aqui importantíssimos. Estudar muito. Observação intensa. Trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Os espíritos encarnados não vão fazer nada por nós. Nós é que temos que fazer. Nós é que temos que nos aproximar a eles. Eles estão fazendo. Se a gente ficar sentado, ninguém vai resolver nada por mim. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Emmanuel, Chico Xavier, Livro Consolador. Não é a mediunidade que te distingue. Não é pelo fato de eu ser médium que eu sou estrela do centro, não. Eu sou como qualquer pessoa. Eu sou espírito como qualquer um. E eu, como médium, eu tenho a obrigação de auxiliar em todas as áreas dentro da casa. Conhecer, me colocar à disposição, como eu falei lá que André Luiz, quando o desencarne dele, ele foi varrer o chão. Por que eu não posso fazer isso? Se eu sei trabalhar com a parte elétrica, por que eu não posso auxiliá-la para trocar uma lâmpada? Se eu trabalho com carpintaria, por que eu não posso fazer a manutenção de um móvel? Se eu sei pintar, por que eu não posso ajudar lá no centro? Se eu sei simplesmente ficar quieto, por que eu não posso colocar uma cadeirinha, uma garrafinha de café do lado e falar: meu companheiro, senta aqui do meu lado, vem tomar um cafezinho comigo, não tem problema não, senta aqui do meu lado. Então, não é a mediunidade que me distingue, é aquilo que eu faço, e que eu faço com ela. Por isso da instrução. Emmanuel, Chico Xavier, no livro Searas do Médium, dos Médiuns. Alguém levantou a mão aí e eu me perdi aqui. Quem que foi? Foi Solange, foi Oi, eu. Solange, você quer falar, por favor? Fique à vontade. A gente tem que lembrar que isso tem que ser praticado dentro e fora da casa espírita. Com certeza. Entendeu? Porque muitas vezes eu estou em casa e chega uma vizinha me perguntando o que faz, porque fulano está passando mal, vamos supor, um parente, ou alguém está em vias de desencarnar, me pedindo uma ajuda, e a gente tem que parar naquele mesmo momento e entrar em oração, e entrar em sintonia, e pedir ajuda, e chamar a espiritualidade bondosa que nos apoia, e que apoie principalmente aquele necessitado do momento. Então, isso a gente faz dentro da casa espírita, a gente faz no local de trabalho, a gente faz na rua andando, a gente faz em tudo que é lugar. A gente tem que pensar que médium é médium 24 horas, não é médium só enquanto a gente está dentro da casa, né? Solange, excelente. Vamos voltar aqui, que essa imagem eu coloquei por causa disso. Eu não sou isso aqui. Então, em todo momento eu estou irradiando. Seja no banquinho da praça, seja em casa, no trabalho, eu estou irradiando. Seja na atividade mediúnica da casa, eu estou irradiando. Espírito eu sou a todo momento. E voltando aqui nesse pedacinho, Antônio, só um minutinho, por favor. Olha para vocês verem aqui. Observar intensamente e trabalhar em todos os instantes. Não só aqui, aí completando o que a Solange falou, pela nossa própria iluminação, mas nos atendimentos. E muito importante, Solange, nesse caso a pessoa vem aqui em casa, naquele momento eu atendo, vamos tomar um cafezinho aqui do meu lado, porque ela dá uma reequilibrada, mas eu oriento para a casa espírita. Porque lá ela vai ter. Agora, como que eu vou orientar para a casa espírita se eu nem sei o que tem lá? Porque eu vou somente na quinta-feira perturbar a Cláudia e a Giane, só na quinta-feira, das 19h30 às 21h. E o restante? Eu nem sei o que é a casa espírita. Eu sou médium, eu sou elite. Eu só vou na hora do. E nem na meia horinha que a Giane e a Cláudia fazem, eu não vou, porque eu já sei tudo. Então eu já chego lá 7:55, correndo e falando. Não, gente. Não. Eu sou espírito.
todo momento. Desde a minha passagem ali da minha humanidade. Antônio, por favor, fique à vontade. Eu fico vendo, isso já aconteceu várias vezes na nossa casa, e eu vejo acontecer. A pessoa, às vezes, ela está dando passividade, mas é um total desequilíbrio. A pessoa está obsediada, ela é desequilibrada. E a pessoa, às vezes, chega na casa, ela quer ir para casa, e aí, na ausência de outras pessoas que possam estar fazendo o trabalho, aí os irmãos vão lá e colocam essa pessoa numa reunião mediúnica, sem estudar, sem se preparar. O que a gente vai ter é mais um desequilibrado, uma pessoa que a gente está aí dizendo que são os loucos, né? Que muitas das vezes, a maioria das vezes, são pessoas desequilibradas espiritualmente e que ficam assim sendo consideradas loucas, e não são, né? E a gente vai ter uma responsabilidade em cima desse irmão que você colocou numa reunião mediúnica porque acreditava que ele era um médium, nesse grau assim tão evoluído. É que uma necessidade que a gente sempre cobra a necessidade da responsabilidade. A pessoa vai ser compreendida e conhecida ao longo do estudo que ela fizer, né? Como você mesmo falou aí, amai-vos e instruí-vos. Se você não se instrui, como você vai servir com condição, com bagagem para isso? Então, você, às vezes, está desequilibrado e está dando passividade, realmente, para todos os cantos, mas não significa de que você está servindo, você está sendo usado como obsediado, mais nada. Então, a pessoa precisa, ela às vezes pode ter até a mediunidade, mas ela precisa de ser encaminhada para um tratamento, né, para um estudo, para que depois possa se colocar esse irmão ou essa irmã na condição de trabalhador, né, servindo como médium na casa. E a gente, às vezes, vê e fala, mas as pessoas não conseguem aceitar dessa forma, porque o cara, não, ele está vendo, as coisas está vendo, mas por que ele está vendo, né? Então, é a nossa visão. Pode ser que os outros irmãos tenham uma forma diferente de ver, mas eu acredito assim que se você não se instrui, se você não trabalha, não serve, não faz do jeito que você está falando, você só quer ir na casa no dia do estrelismo, né? Que eu vou estar lá porque eu sou médium, então eu chego, eu sou a pessoa importante. Aí eu só vou no dia da reunião. Conforme você mesmo falou. Cara, às vezes acho que ele não precisa de estar estudando, porque ele já sabe. Não, a gente tem que estudar sempre, a gente tem que estar sempre lutando. Como o Chico, foi perguntado se Chico estudava. Ele lia as obras básicas todos os dias. Então, era o Chico. E a gente, né? Se a gente não quer fazer dessa forma. Nós somos réis rastejantes aqui, e Chico era outra coisa, né? Enquanto o Chico andava, a gente ainda rasteja, né? Então é isso. Ô, Antônio, Obrigado aí. eu sei aplicar injeção. E em cachorro, tá? Aí, mas eu sei aplicar injeção. Essa semana eu tive no pronto-socorro por causa da inflamação na garganta. Aí tinha um rapaz lá que precisava tomar injeção. Isso significa que eu sei dar injeção a ele? Não, né? Então é a mesma coisa. Mas eu sou médico e sou cirurgião. Beleza. Aí eu entro no hospital e vejo que alguém vai precisar de uma cirurgia, isso me dá o direito de entrar na sala lá e praticar a cirurgia? Não. Lá em Campinas, onde o Edson e a esposa frequentam, Allan Kardec, eu frequentava lá também. E uma vez eu cheguei lá, assim, todo pomposo, né? Nossa, aqui em Santa Rita eu faço isso, faço aquilo, faço não sei o que mais, tal. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa, eu passei pela triagem. É uma conversa. Que alguém vai me receber, foi, tudo bem, qual é o seu nome, Henriquete, você é de onde e tal. Ah, porque em Santa Rita eu faço isso, eu faço aquilo. Pois não. Tal dia, tal horário, tem um estudo do Evangelho aberto ao público, você gostaria de participar? E aí você passa aqui por mais algumas conversas com a gente aqui, para a gente poder te conhecer melhor. Não, mas eu sou médium. Olha, Atinho, ó, pra você ver, eu sou médium de espirro. Ela falou assim, tá, eu não desacredito, não.
Mas vem na segunda, vem tal dia aqui que você vai participar de um grupo de estudo. Inclusive tem um grupo que é no salão, e depois me direcionaram para um grupo em sala, em sala. Você pode participar, não tem problema, não. Então, assim, eu sou médium. Não, gente, eu sou espírito. Eu não falo nem espírita, eu estou falando eu sou espírito. Eu preciso de instrução. Eu preciso me amar e preciso me instruir para que eu possa praticar essa ação de amor, de amai-vos, para com o próximo. Porque senão simplesmente eu ia dar uma agulhada no indivíduo lá, ia doer mais a injeção do que a dor que ele estava sentindo. Não ia adiantar nada. Ô Edson, por favor. Você acabou pegando um exemplo que eu ia dar aqui, viu, Ricardo? A gente passa tanto por isso. São duas coisas, né? Primeiro, né? Tudo bem, eu trabalho como médium, tal, não sei o quê. Só que é o seguinte, eu trabalho como médium na reunião mediúnica, dentro do centro espírita, determinado horário. Eu preciso me preparar durante, né? Durante toda a semana, né? O que está falando ali, né? Ou seja, você tem a obrigação de estudar muito, né? Como é que você vai querer fabricar um sapato se você não sabe como lidar com o couro, como pregar a taxinha? Você tem que estudar, né? Observar intensamente. Então, para muita gente que, eu sou médium, né? Aproveitando o seu aí, né? Pô, a gente observar muito, né? O conteúdo moral das mensagens que o médium recebe, né? Não é porque veio assinado na, eu recebi uma mensagem lá do Chico Xavier. E o que veio escrito? Será que é do Chico Xavier? Pode ser, né? Do Chico Xavier, meu vizinho aqui de baixo. Você recebeu do Jesus e entendeu Jesus. Então, Jesus, né? Ok? Trabalhar em todos os instantes, na sua preparação. Agora, eu estou andando na rua. Eu senti uma aproximação de um espírito, e aí, eu vou dar mediunidade? Não, né? E outra coisa, reforçando uma coisa que você falou aí sobre, né? Eu sou o bambambam, né? Orgulho. Tomar muito cuidado. Porque um médium sozinho não faz uma reunião mediúnica produtiva. Ele precisa do quê? Pelo menos aqui, né? Aqui você deu o exemplo aí do SEAC, né? Onde a gente trabalha, né? Então, todas as reuniões, né? Todas as reuniões, né? Tem dirigente da reunião, ou seja, ele está observando o que está acontecendo. Tem, no caso da reunião mediúnica, tem os médiums, né? Tem os dialogadores, né? E tem o elemento de sustentação, né? Inclusive, eu tenho, né? A gente conhece um amigo nosso aqui que fez cursos com a gente, né? E ele falava, eu sou uma pedra, né? Só que ele trabalhava muito bem como elemento de sustentação. Aqui no grupo mediúnico que a gente frequência de sexta-feira à noite, inclusive a gente faz até um rodízio, né? Numa semana você trabalha como médium, na outra semana você fica como elemento de sustentação. Mas eu não consigo me controlar. Treinamento, disciplina. Você não está trabalhando como médium hoje, você está trabalhando, né? Como elemento de sustentação. E realmente, o exemplo que você deu aí, né? Para quem vem de outras casas com conhecimento, passa pela triagem, né? Eu não sei quando que você passou aqui, mas antigamente você pegava a Dona Deise, né? Que já desencarnou. Dona Deise era, né? Ou seja, e para quem é novo, né? Que está frequentando, tal, mas eu já fiz na evangelização, já fiz não sei o quê, beleza. Então você vai fazer o primeiro ano, né? Que é a iniciação ao espiritismo. Depois você vai fazer o segundo ano, né? Que é estudando a mediunidade. Depois você vai fazer o terceiro ano, que é reuniões mediúnicas, e aí você já começa a sentir, né, nesses 2 anos, sentir a aproximação do amigo espiritual, né? Nesse terceiro ano você já começa a fazer uma reunião ali tranquila, né? Ou seja, de treinamento. Aí quando você vai para o quarto, aí tem o quarto ano, aí sim, no quarto ano, você pode ser direcionado para fazer parte de uma reunião mediúnica, né? Então, aqui os estudos aqui são feitos em cima
dos livros da Dona Terezinha, né? Sim. É diferente, Excelente. aí a gente usa da FEB, né? Aí em Santa Rita. E é aquilo que você falou mesmo. Ou seja, eu cheguei lá, eu sou médium e tal, tudo bem, né? Você vai vir aqui, você vai assistir, né, as palestras evangélicas, você vai participar de um grupo de estudo, para depois você realmente trabalhar, né? Eu chego, meu orgulho e fala, eu sou o médium. Aí eles falam, então agora você estará como aprendiz. É. Leda, por favor. O nosso tempo já está acabando, gente. Eu vou ter que Sim. andar um pouquinho aqui Rapidinho, só para Isso. completar aí o que o Edson falou, né? E dependendo da condição que você chega, né? Eu sou médio, eu dou passividade lá em casa, dou passividade no trabalho, você vai ser encaminhado para um tratamento de passe. Então vamos aprender, né? Então, dependendo do grau aí, que é o caso aí que o nosso amigo falou, né? Você não é jogado lá, você não vai para uma reunião mediúnica. Então, por isso conhecer, por isso a pessoa. E quando a pessoa está passando por um tratamento, eu acho que tem que deixar bem claro, né? Você precisa agora de apoio, não trabalho. Exato, é um Né? Você tratamento, está né? com um problema de ansiedade, de depressão, então, vem cá, vamos conversar. Vamos fazer um tratamento, vamos passar por umas sessões de passe, né? De conversa, e depois você retorna à equipe, porque a pessoa tem que estar equilibrada, porque senão, com o tempo, ela desequilibra a equipe também. E além de que também eu quero que os espíritos resolvam o meu problema, e não é assim. Então, conforme eu falei com vocês aqui, gente, nosso tempo já está no... Oi, Ricardo, pois não. desculpa, né? E aí Não. a gente joga a culpa toda nos obsessores, né? Com certeza. Eu só não olho no espelho. É. O obsessor sou eu mesmo. E eles são meus amigos. Essa visão de obsessor, a gente precisa entender isso aí, né? Porque eles são nossos amigos, não são inimigos, não, né? Então, eu vou passar aqui rapidinho agora alguns slides e vou passar esse material para vocês na íntegra no grupo, para que vocês possam ler direitinho. Então, quando se fala em mediunidade, eu estou falando também na área de estudo do Espiritismo. Eu estou falando na área do estudo do Evangelho. Eu estou falando na área do atendimento espiritual, que é o atendimento fraterno, nas reuniões públicas, no trabalho do passe. Ah, mas eu sou médium, só vou na reunião mediúnica. Não, meu querido. Nós precisamos nos integrar dentro da casa. Eu preciso me colocar à disposição para os responsáveis de todas essas áreas, porque eu sou uma ferramenta que eu posso atuar aqui no atendimento fraterno, na reunião pública, no estudo, no passe. Eu não estou só na reunião mediúnica. Ah, mas na área de infância e juventude também? Claro, claro. Na evangelização infantil na família, eu não dei o exemplo ontem que no Evangelho no Lar, que nós estamos fazendo no centro, e que nós estamos fazendo agora o estudo do Evangelho, 2 crianças. Eu vou adaptar para isso, eu vou levar o livrinho para as crianças e falando sobre o Evangelho. Na mocidade espírita, naquele que tanto se fala aqui, onde nós estamos no desenvolvimento, e é nesse desenvolvimento em que há um turbilhão, um desequilíbrio, uma coisa assim maluca, e que eu preciso ter alguém para sente ao meu lado e vem tomar um cafezinho, né? Na área de promoção social espírita, e uma área muito importante, que essa aqui, Pedrão, é para você, né? Porque quando a gente vai colocar, o que eu estou fazendo nos grupos de WhatsApp dentro da minha casa espírita? Eu fico só mandando bom dia, boa tarde, boa noite? Será que eu pego aquelas imagenzinhas e que tem a foto de Chico Xavier e tem uma mensagem e coloco o nome dele? Gente, vamos ter o critério. Nós precisamos ter o critério, porque isso é o que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Allan Kardec, Livro dos Médiuns. Olha só que importância que nós temos quando nós estamos falando a essência doutrinária aqui em cima, ó, e a nobreza da linguagem. Então, como é que eu vou estruturar? Eu não sei como fazer, já estou desesperado de novo. É preciso mudar mesmo? Eu tenho que mudar? Existe alguma receita pronta? Não. Nós temos orientações. No site aqui da União Espírita Mineira, tem o link aqui em cima, se colocar no Google,
Só colocar ali, a União Espírita Mineira. E aqui na área dessa, digite uma palavra, se colocar estudo virtual da área AOM, estudo virtual, vocês vão achar todos os vídeos que foram gravados, são mais de, acho que 52, 54 vídeos, lives que foram feitas desde 2021 a 2021 e 2022, que é isso que nós vamos dar seguimento agora. O que vai ter seguimento, justamente desse anterior aqui, desse aqui, ó, por que, para que, como estudar a mediunidade, vai ser o segmento agora aqui. Então, esses são os dois livros que a Cláudia falou no início, que nós temos aqui, o estudo presencial. Então, esse primeiro livro é praticamente a teoria e aqui a prática. Então, será tratada, nesse curso virtual, somente a parte prática, tá? Então, início, dia 6, programa 1, módulo 1, que é esse livro azul. O primeiro tema, evolução histórica da mediunidade. Importantíssimo sabermos que a mediunidade não começou com a doutrina espírita. Se vocês lembrarem aquelas 3 imagens que eu pus lá atrás, que nós somos espíritos. Então, a mediunidade não é coisa nossa só, não. Então, das 19h30 às 20h30. Aqui no YouTube, também, se colocar no YouTube, União Espírita Mineira, aqui a playlist que vai começar dia 6. Olha quantos outros estudos que nós temos aqui. Então, nós temos muito que pesquisar. Esses livros que têm as apostilas estão disponíveis para download, tanto no site da União Espírita Mineira, e essa aqui da FEB, Curso Básico Mediunidade, Mediunidade, Aspectos Gerais, Diálogo com os Espíritos, Médio Sustentação. Este livro aqui, importantíssimo, Orientação para a Prática Mediúnica ao Centro Espírita. Se eu sou um coordenador ali, não sei o que fazer, excelente esse livro, traz-nos a orientação. Também, na UEM, na série Evangelho e Espiritismo, esse aqui é o 6º livro da série, e que você pode baixar. O primeiro livro, ó, Livros de Emmanuel sobre o Evangelho, Anotações de Emmanuel, Os Espíritos comentam a codificação. O 6º livro aqui, ó, que pode baixar, Evangelho e Espiritismo, o livro 6, Mediunidade, Reuniões Mediúnicas, Sugestões para estudo em forma de perguntas e respostas. Olha quanto material que a gente tem. Mais um, Jacobson Trovão. Se entrar no YouTube e escrever aqui, ó, Jacobson Trovão, Livro dos Médiuns. Se não me engano, é toda terça-feira. Eu não sei se mudou o dia, acho que era toda terça-feira. Então já está aqui no livro. Olha a quantidade, assim, bem passo a passo. É muito bom, gente. E Cressul, e já que nós estamos falando em mediunidade, em transformação, todo domingo, às 22 horas, pelo canal também do Cressul, no YouTube, 20 minutos com Jesus. Pô, gente, é tão bom isso aqui. É tão bom isso que você não faz ideia. E por último, não tem como fugir. Quando nós ouvimos no centro que estão adotando práticas espiritualistas, é porque eu não conheço nem sobre a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Quando o Edson falou assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu fico pensando, nossa, eu vou ter que estudar tudo isso? Se eu não morro, se eu sou imortal, eu tô me preocupando, eu tenho que agradecer porque hoje eu estou me inteirando que eu sou espírito, eu estou entendendo que eu sou imortal. Eu praticamente, Rosa, muito obrigado, filho, se você precisando sair, fica à vontade. Hoje eu estou entendendo que tudo que eu estou fazendo não é nem para agora, não. É para a hora que eu bater as cachuletas ali, eu encontrar vocês e falar, nossa, gente, agora vocês me descobriram. Vamos estudar? Vamos continuar fazendo? Eu vou continuar perturbando lá a Cláudia, vou continuar perturbando a Giane? Claro que eu vou. Ninguém mandou elas me aceitarem. Claro que eu vou. O Vladinha, se tomar o café com ele, o Carlos Alberto Bertozzi, todos vocês, não vou deixar de perturbar, não. E é para isso que nós estamos aqui. Então, nós, do CRE, do 23º CRE, nós estamos situados em Santa Rita, mas nós temos
esse compromisso para com todos vocês. Nos colocamos à disposição. Participem, se vocês puderem, dessas outras apresentações. Vamos conhecer o centro onde nós estamos. Mas a infância e juventude não está indo ninguém. Começa devagarinho. Não desespera, não. Jesus está sempre com a gente. A espiritualidade está sempre com a gente. Nunca estamos sozinhos. E encarnados, olha a quantidade de gente que está aqui. Então, eu agradeço muito a vocês. Me perdoe do tanto que eu falo, que eu sou assim, eu falo demais. Essa é uma coisa que eu tenho que corrigir. Mas que a gente possa reencontrar ainda muitas vezes. Aceitamos críticas, sugestões, principalmente, que a sugestão ajuda muito a gente, e a crítica nos faz também mudar, transformar, a nos observar. Muito obrigado. Desculpa de eu ter passado um pouquinho de tempo, e vamos fazer a nossa prece para a gente poder, novamente, sempre agradecendo, meu Pai, sempre agradecendo pelas oportunidades. Como mamãe uma vez me disse, meu filho, se no seu caminho tem uma rocha imensa, que você a chama de problema, que você a chama de dificuldade, observe bem, porque você está exposto ao sol, à umidade, à chuva. E se você encostar na pedra, você receberá essas intempéries com menor intensidade, porque aquilo que você chama de problema vai estar te protegendo. E como você observa essa rocha? Hoje você vê como aquele imenso objeto na tua frente, te atrapalhando o caminho. Mas você pode dar a volta. E você pode fazer daquela rocha uma areia que você tritura. E aquela areia vai descansar, vai massagear os seus pés, aliviando as suas dores. E aquele que vai aliviar é Ele, é o Mestre Jesus. Então transforme a sua visão, transforme-se a si mesmo, haja o que nós estamos aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Jesus.